E o povo tudo alegre. Aquele moço, 19 anos, saiu marchando no meio do ginásio. Atrás de mim tinha muitos pastores, quase 50 pastores atrás de mim. Eu ouço quando um pastor desse diz assim: pastor fulano, é o teu filho, pastor, que está andando. Aquele pastor cai literalmente de cara no pó. E eu fiquei irado. Eu falei: Deus, como pode? Ele é pastor igual eu, serve o mesmo Deus que eu. O senhor cura o filho dele que está paralítico, não cura minha filha. Eu vou pro hotel, vou conversar com o senhor. Eu não prego mais. Aí Deus dizendo: bobão, você prega porque é eu que mando, é eu que faço, é eu que ajo, eu faço do jeito que eu quero, eu tenho meu modo de trabalhar, eu sei como fazer. Fecho minha Bíblia, vou descendo pelas escadas. Aí era círculo de oração, congresso de oração. Tinha uma daquelas cabeças brancas, velhinha, de coque na cabeça, daquelas que eu acabei de falar que ninguém dava nada por ela, chinelinho, simplesinha, lá do interior de São Paulo. Ela vem ao meu encontro correndo, e quando eu vou descendo do último degrau, ela bate a mão no meu peito e diz assim: homem, porventura não sou eu o Deus que curei nessa noite? Porventura não sou eu curando a tua filha lá no leito da enfermidade? Aquieta, porque eu sou o Deus que curo. Isso era 10:30 da noite, 10:30, presta atenção, 10:30, 10:30. Chorei até 11:30, 130 quilos no chão. Puf. Eita. Levantei dali igual um trator, irmão. Falei: eu vou embora, eu vou botar a mão na minha filha, vai ser curada. Quando você pensa que vai fazer, Deus já foi na frente. Quando você pensa que vai agir, Deus já agiu. Não adianta, não adianta. Você está aqui nessa noite, mas na verdade o teu Deus já está lá, aplanando os caminhos, já está consertando tudo, já está trabalhando. Ei, irmã, você deixaste a tua mãe enferma, vieste para este lugar nesta noite, dizendo: eu vim buscar a cura para minha mãe. Olha aqui, Deus manda te dizer, serva de Deus, que quando tu botares o pé na porta da tua casa, tu vai ver ela de pé. Cadê você, irmã? Cadê você? A tua irmã, a tua mãe está enferma lá na tua casa, mas o meu Deus está dizendo que a presença dele já chegou lá, porque ele vai na frente, ele vai. Aleluia, aleluia. 3h40 saiu o ônibus, fui embora para Jundiaí, morava em Jundiaí nessa época. Cheguei em casa, bati na porta, teria que ter alguém dormindo com a minha filha mais velha, a Pâmela. Quem abre a porta é a minha esposa. Eu falei, levei um susto, falei: Márcio, você está fazendo aqui? Você não deixa a Mariana por nada, o que tu está fazendo aqui? Aí ela fechou o semblante, desceu uma lágrima e abriu um sorriso. Falei: opa, onde tem sorriso tem bênção, onde tem alegria tem vitória, onde tem alegria tem vitória. É por isso, olha para o irmão que está ao teu lado, olha para o irmão mais carrancudo que está perto de você, dá um sorriso para ele, ele vai ser cheio, ele vai desmanchar essa cara de quem chupou a dúzia de limão e não gostou, porque alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Falei: o que aconteceu, Marcela? Deu um passo para trás. Nesse dia minha filha veio magrinha assim, só pele e osso, encostando na parede, passos curtos, pastor Guzmão. Mas só que ela olhou para mim e falou: papai, que saudade. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou: Edson, não sei, só sei que ontem, por volta de 10:30, a nossa filha deu um pulo da cama, o soro saiu e disse: mãe, eu tô com sede. Eu espantei porque ela não estava bebendo água, dei uma colher, uma colher de água, ela tomou, falou: mãe, uma colher não adianta, eu quero um copo de água. Demos um copo, ela falou: mãe, estou com fome. Eu chamei a médica examinou e disse: pode dar comida, porque os caroços já não estão mais aqui, aconteceu alguma coisa. E eu disse: 10:30, o meu Deus já estava falando comigo: a tua vitória tem hora, e a hora é esta, diga para o teu irmão: a vitória é agora, a vitória é agora, profetiza isso, irmão. Eita crente murmurador, eita crente incrédulo, abre a tua boca, profetiza para o teu irmão. Ei,
Aonde tiver enfermidade nesta hora, eu quero estou recebendo a autoridade do meu Deus. Aonde meu dedo for apontando nesta hora, que haja cura. Se tiver tumor, nesta hora, saia para fora. Se tiver câncer, paralisia, Deus eterno, eu quero pedir que o Senhor, Deus eterno, comece a tocar nesta hora, nessa pessoa que estava pensando que tudo estava perdido. Vai sentindo o toque aí, porque Deus não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Não, Ele não te abandonou. Aleluia. Paulo, irmão, está orando um certo dia, quando de repente chega alguns contendeiros, aleluia, começa a dizer: é ele que está pregando outra doutrina. Meu Deus, irmão, eu tenho estado tão triste, viu? Aleluia, eu tenho estado triste, irmão. Por quê, pastor? Meu irmão, se você, eu já disse aqui, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, respeita os irmãozinhos que prega do jeito que ele sabe. Respeita. Tem camarada, irmão, que quando está pregando ele pula, ele corre. Mas quando está um irmãozinho simples pregando, aí ele fica assim, tomara que não dá certo, tomara que se perde na mensagem, mas não vai se perder, vai não. Aleluia. Até começam a cutucar a outra lá. Vamos torcer para não dar certo. Mas sempre tem crente que vai dizendo assim: vai dar certo, ele vai conseguir. Aleluia. Paulo, tu és tu. É eu mesmo. Seu desordeiro. Prenderam Paulo, lançado na prisão. Paulo é levado para o Sinédrio para ser julgado. Paulo mesmo faz a sua defesa, dizendo: o que vocês querem? Por que me prenderam? Paulo, você pecou, não pequei. Qual é meu pecado? Você pecou, você está pregando outra lei. E Paulo dizendo: tudo que eu fiz, o meu maior pecado foi ter encontrado Jesus no meio do caminho de Damasco. O meu pecado foi entregar a minha vida ao Senhor. Sabe por quê? Porque já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A minha vida é dele. Eu vivo, não mais eu, mas é Ele. Aleluia. Se isso é pecado, então pequei. Mas eu creio que não. Isso é bênção para a salvação das almas. Paulo é levado para a festa. Você conhece a história. E depois Paulo, à noite dormindo, ele está dormindo, o anjo do Senhor aparece para ele e começa a dizer assim: Paulo, pede para ir ser julgado na presença de César. Paulo pede, mandam Paulo para César. Chama um centurião, chama um guarda para levar Paulo. Centurião, um homem que cuidava de 100 presos. Pega um navio até Chipre, até Troade. Chega em Troade, tem um navio atracado que ia para a Itália. Chega ali, tem mais 274 pessoas. O centurião, ou melhor dizendo, tinha ali 276 pessoas contando com Paulo. Paulo agora entra naquele barco, e quando ele vai entrando como profeta. Vai entrando, pastor João, e olha assim para o piloteiro, para o capitão, diz assim: não vamos navegar hoje. A segunda fase para catar graveto tem que ter visão. Você tem que enxergar longe. Você tem que ter uma visão de águia. Aleluia. Não é bom que nós vamos navegar. Por quê, Paulo? Você conhece navegação? Não. Você conhece de correr atrás de crente. Navegação não conhece. Mas eu conheço o meu Deus. O meu Deus está dizendo que vai vir uma tempestade e o barco vai se perder. O que você está falando? O seu lugar não é aqui na popa. O teu lugar é lá embaixo no porão. Teu lugar é de ficar esquecido lá no porão. O teu lugar é para remar, Paulo. Pegar o remo e remar. Você é escravo. Escravo não tem voz ativa aqui. Escravo não. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, Deus, Ele muda até mesmo a natureza. O barco vai saindo, quando vai saindo, a Bíblia diz que Deus manda um vento, e manda um vento com o nome, Euraquirão. E o vento vem assoprando.
E o barco vai se indo mais para o meio do mar. E vai no meio do mar. E o capitão, o piloteiro, dizendo: fica todo mundo em paz. É eu que estou aqui no controle. Eu sou o bambambam. Pode deixar comigo. Porque se eu não estivesse aqui, vocês podiam ficar preocupados. Mas ele esqueceu que lá embaixo no porão tinha um que era escolhido por Deus. Olha aqui, irmão. Você não é melhor do que ninguém. Se você achar que você é melhor, Deus vai te tirar, vai pegar o pequenininho, te colocar no lugar, te colocar no teu lugar. E o barco vai continuar. Não vai parar. Não para de jeito nenhum. Paulo lá embaixo no porão remando. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, tempestade assolando. Eles agora começam a jogar o peso do barco. A Bíblia diz, irmãos, que chega uma certa hora que eles começam a se preocupar. Passa já 12, 13 dias. E eles começam a se preocupar. Aí parece que eu vejo Paulo subindo as escadas, porque mandaram chamar todos os presos que estavam lá embaixo. E Paulo vai subindo, o primeiro a subir, vai subindo. O primeiro que ele encontra na frente é o capitão. Ele olha bem dentro do olho do capitão. O capitão abaixa a cabeça e fala: Paulo, você dessa vez você acertou. Aí Paulo diz assim: eu tenho outra profecia. Olha aqui, não tema ninguém, nenhum de vocês, porque o meu Deus não vai deixar. O que você está falando? Eu recebi a visita do anjo que assiste diante do meu Deus, e ele me trouxe uma mensagem. Qual foi a mensagem? Que ninguém, nenhum de vocês vai se perder. Nem um fio de cabelo de vocês vai se perder. A segunda fase para catar graveto, tem que tomar posse da bênção de Deus na tua vida. Olha que Deus abriu a oportunidade, aproveita. Peter, Deus me falou nessa tarde. Olha, você acredita ou não, mas a minha história, o pastor Júlio Ribeiro, tem um divisor de água antes da tenda do milagre e depois da tenda de milagre. Porque o meu Deus nessa noite vai marcar a história da nossa vida, do nosso ministério. Porque eu sei que Deus nessa noite está falando com você, curando pessoas nesse lugar. Tem pessoas aí perto de você que já está curado. Tem pessoas aí embaixo, que estavam lá embaixo da popa, mas o meu Deus está dizendo: já estou tirando da popa, já estou tirando da popa. Diga para o teu irmão: começa a subir para o porão, para a popa, começa a subir para a popa, porque porão não é teu lugar, porão não é teu lugar, porão não é teu lugar, lugar do seu é popa, lugar de controle. Deus vai colocar o controle nas tuas mãos, Deus vai colocar o controle nas tuas mãos, vai colocar. Fica em paz, vão ter que te respeitar, vão sim. Aleluia. Já estou terminando. Aleluia. Terceira fase para catar graveto. Você tem que ter, irmão, primeiro, visão. Segundo, você tem que tomar posse quando a oportunidade aparece para você. Porque Paulo tomou posse, ele começou a pregar para todos. E depois, tem que ter autoridade para dar comida para todo mundo. 276 pessoas sem comer, quase 14 dias a deriva no mar. Paulo olha para um, olha para outro, cabeça baixa. Aí Paulo diz assim: bom, eu tenho comida para dar para eles. Vocês estão com fome? Paulo, mas ninguém tem ânimo para comer. Fica em paz. Paulo desce lá embaixo no porão, mas não desce como escravo, desce para fazer comida para todo mundo. Aí vem dando um pratinho de comida. Toma comida. Come. Se anime. Aleluia. Se anime. Aleluia. Ei, ficar em paz. Ninguém vai se perder. Tá bom, Paulo. Mas só que o mar está, olha, revolto. Aí começam a lançar, irmão. Sabe, começa a lançar, como chama aquele negócio mesmo, a proa, o prumo, começa a lançar o prumo, 20 metros, não dá, 15 metros, não dá, de repente o navio começa a ir para a costa, para o lado das pedras, eles começam a ficar preocupados, eles começam a dizer: o barco vai se perder, vai estourar tudo, e Paulo dizendo: vai perder só o barco, mas ninguém vai se perder, Paulo, mas não tem salvação. Tem salvação. Meu Deus diz que ninguém vai morrer. Nem um fio de cabelo de ninguém vai se perder. Paulo, não tem jeito, Paulo. Pode ficar tranquilo. Aí tem uns miseráveis, irmão, matador de crente, de profeta, que começa a olhar para o capitão e dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos cortar o pescoço dos presos. Aí o centurião, com medo de fazerem algum mal para Paulo, começa a dizer assim: não, ninguém faça nada não. Aí Deus começa a
mandar o vento mais forte, o navio se espedaça. E Paulo sabia nadar, e vai nadando. Chega do outro lado, o capitão chega do lado de Paulo, o centurião chega do lado de Paulo e começa a dizer: Paulo, você acertou do vento, mas agora que ninguém ia morrer, é difícil. Com a tempestade dessa, só nós nos salvamos. E Paulo dizendo: fica tranquilo, espera aí, conta no relógio. 10 minutos. Paulo, tem 50 aqui. Falta 226. E Paulo dizendo: Deus falou que ninguém vai morrer. Meia hora depois: Paulo, temos 100. Olha, o número até razoável. Olha, uma porcentagem até boa. Paulo estufa o peito dizendo: nós vamos esperar, porque ninguém vai morrer. Nós vamos esperar. Sabe por quê, irmão? Eu acredito no sucesso do teu ministério, Peter, porque ninguém vai adiante enquanto você não chegar lá do outro lado. Nós vamos esperar. Pastor Júlio, sabe por que eu acredito? Que pessoas aqui serão levantadas para o ministério. Olha como um atalaia tremendo nesses últimos dias no Brasil, porque nós vamos esperar. O segredo é esperar o teu irmão que está vindo atrás. Diga para o teu irmão: eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Eu não vou deixar você para trás de jeito nenhum. Não vou, Ziel. Se eu chegar primeiro lá, eu vou te esperar. E se for preciso, eu vou voltar para trás para te ajudar, Ziel. Eu vou voltar, Peter, vou voltar. Aleluia. Aleluia. Paulo, 200, falta 76. Não tem problema, nós vamos esperar, porque o meu Deus diz que ninguém vai se perder. Fica em paz, fica em paz, fica em paz. Paulo, agora tem 250, falta 26. Meu Deus disse que ninguém vai se perder. Fica em paz. Fica em paz. Paulo, olha, já está bom, Paulo. O frio, olha, nós estamos com frio. O frio está forte. Vamos embora, Paulo. Vamos não. Tem mais ainda, tem mais 5 lá. Passa mais um tempo. Paulo, não estou aguentando, vou deixar você aqui ninguém sai. Nós vamos esperar o último. Tem 275, falta 1. Paulo, não tem jeito. Escuta, vamos escutar. De repente vem alguém. Socorro! Paulo olha e começa a dizer: não falei? O meu Deus não vai deixar ninguém se perder. Meu Deus não vai deixar ninguém se perder. Aleluia. Aleluia, aleluia. 4ª fase: catar graveto. Paulo, quando chega na ilha de Malta, ele chega ali, os bárbaros estavam ali, e a Bíblia diz que trataram eles não com muito ânimo, ou seja, não recebeu muito bem não. Só que quem tem fogo de Deus faz fogo, quem tem fogo de Deus faz fogueira. Paulo, o que você vai falar? Qual que vai ser o conselho? O conselho é o seguinte: vem atrás de mim, vamos catar graveto. Para quê, Paulo? Vamos catar graveto. Vamos catar graveto. Paulo ajunta um monte de graveto e vai fazendo fogueira, e o fogo vai subindo. A Bíblia diz que tinha uma víbora no meio daqueles gravetos. E quando aquela víbora sai, pica a mão de Paulo. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Pastor Júlio disse que ficou até 4 horas da manhã ontem, ouvindo um sonzão aí do mundo. Caroline, Marcos Paulo e Osiel, se prepare. Caroline, se prepare. Jesus está me dizendo que a fogueira começa nesse instante na tua vida. Aleluia. Aleluia. Não se apresse de sair desse lugar nesta hora de jeito nenhum, porque o meu Deus está dizendo que milagres irão acontecer nesse momento. Aleluia. Aleluia. Os bárbaros olham e dizem assim: é homicida. Porque havia um pensamento na época que se uma víbora picasse a mão de uma pessoa que passasse por ali, era conceito deles que era homicida. E Paulo era homicida. Eles estavam certos. Só que Paulo já tinha sido perdoado os pecados de Paulo. Já tinha sido perdoado. Aí sabe o que Paulo faz? Já tinha catado graveto. Aí Paulo estende as mãos com a víbora pendurada. Eu quero nessa noite a convidar você que já catou graveto. Pastor, o que é esse catar graveto? Os seus sonhos que você deixou lá para trás. A sua esperança que você deixou lá atrás. Você está aqui sim, mas está dizendo: não sei se amanhã eu vou ter vitória. Não sei se eu vou conseguir vencer.
Aonde foi que você deixou seus gravetos? Pergunta para o teu irmão: aonde que estão seus gravetos, a tua esperança, teus sonhos? Aonde você enterrou teus sonhos? Aleluia. Você já desistiu? Já desistiu? Você não quer tentar uma vez mais? Não quer tentar? Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: se você não está conseguindo catar os gravetos sozinho, dá a tua mão aí, toma a minha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, vamos voltar lá atrás, aonde que estão os gravetos? Xeramanda cachora baixeira mahai, aramanda rabateca tocotoba na baterra, aramanda xaracaço. Aonde estão os gravetos? Aonde estão os seus sonhos? Aleluia. Aleluia. Vai passar para o Júlio? Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Arabastei. Meu Deus do céu, já tem gente aí que já está vendo a fogueira subir. Já tem gente que já está sentindo o calor do fogo aí. Eita, já catou o graveto, já catou. Solta a mão do teu irmão por um instante. Estenda ela assim para frente, assim, ó. Assim. Na tua frente está a fogueira, irmão. Paulo estende as mãos para frente quando todos estão olhando. E Satanás, irmãos, ele é a serpente que tem tentado te matar com veneno satânico, mortífero. É uma víbora que tem entrado na tua vida, tentando destruir. Mas hoje você vai sacudir Satanás no fogo. Faça assim com tua mão, olha para o teu irmão e fala para ele assim: olha, fica olhando a cobra cair, fica olhando, balança a mão. Deixa Deus te tomar agora. Seja cheio, agora. Batiza Jesus. Arrebata crente nesta hora, Jesus. Arrebata crente nesta hora. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aí, deixa. Vai voando. Adore, deixa Deus te usar aí, irmão. Se Deus quiser te usar em profecia nessa hora, deixa. Seja batizado. Seja cheio. Vai seguindo o seu caminho. Aleluia. Meu Deus. Cura Jesus. Batiza Jesus. Renova Jesus. Enche Jesus. Na mensagem que é pregada, como água cristalina. Aleluia. Quem tem fogo aí? O poder fogo de Deus invade. Então bote a mão no teu irmão. A igreja e os obreiros. Meu Deus. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. Adore, fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é uma maré. Eu estou vendo aqui. É o poder de Deus. Receba unção. Aleluia. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus te encher. Olhe para o lado e veja seu irmão se alegrando com suas línguas estranhas, sinais de grandes avivamento.
seja batizado agora. Seja levantado. Já chegou o seu Arrebata, crente Jesus. Arrebata, crente Jesus. o poder de Deus invade. Deixa Deus te tomar. A igreja e os obreiros. Deixa Jesus. Deixa Jesus está em Cristo, povo com a tua glória. Até as crianças choram. Diante do respeito. Adore, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. O inferno fecha as portas. E os demônios vão fugir. Olha ali, olha ali, olha ali. Filma aquilo ali, irmão. Filma aquilo ali, meu irmão. É fogo Filma isso aí, olha santo na aí. parede. Tem crente cheio. Meu Deus. É o poder de Deus caindo. Arrebata mais, Jesus. Arrebata mais, Jesus. Arrebata O mais, Jesus. poder de Deus invade. Arrebata mais crente aí, Jesus. Arrebata mais A crente. igreja e os Seja obreiros. cheio. Seja cheio. Até as Seja cheio. crianças choram. Aí fora, você que está no telão. Seja cheio. Você que está no telão. Seja cheio, cheio, cheio. E o inferno fecha as portas. Meu Deus. E os demônios vão Jesus. fugindo. Já foram embora. É fogo santo na parede. Meu Deus. É o poder de Deus caindo. Meu Jesus. Não adianta você esconder aí, porque Jesus está te vendo, Jesus sabe. Pode sair do teu lugar agora. Jesus falou 7 desviados. Depressa, depressa. Esse trabalho aqui Deus levantou para agir na tua vida. Depressa. Você, aqui tem pessoas que já cantou, já pregou, e o diabo está pensando que você é um soldado ferido, machucado. Mas agora Deus vai te levantar na terra. Depressa. Está vindo o terceiro. Cadê o quarto? Para cá. Chega pra cá. O cego Tá vindo o quarto. caminhava pela estrada Cadê o quinto? Cadê a quinta? sem nenhuma direção. Cadê o quinto? Cadê o quinto? Depressa! Porém, um surdo Deus falou encontrou, 7. gentilmente Olha aí. lhe estendeu a mão. Vai levantando a tua mão, vai glorificando. Olha o sexto chegando aqui, ó. E esse vai ser pregador. Deus vai te usar, O moço. cego e o surdo. Porque a vontade do diabo é destruir a tua vida, mas não vai. Levará a baixanda. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Aí, ó. De repente, surgiu um louco e lhe dizia assim. Tá faltando o sétimo. O sétimo é uma mulher. Vamos. O sétimo é uma irmã, depressa. O sétimo é uma mulher depressa, uma jovem. E o cego, Jesus está te chamando ouvindo agora. a voz do louco, o seguiu então. Depressa. Porque Olha, na moça, Bíblia está se você não vir para Jesus, o diabo que vai nem tentar se levar na tua louco vida errará hoje. o caminho que Eita. conduz o homem. Deus vai mudar a tua vida, o teu ser hoje. Levará, A baixandará. salvação. Ninguém. Ninguém errará o caminho. Ninguém vai errar o caminho para o que céu. conduz ao céu. É verdade. Ninguém vai escapar da mão dele. poderá escapar Olha aí, ó. do juízo final. O juízo final está chegando. E se você não encontra E você que o quer aceitar Ele como Salvador, depressa. Pastor, eu quero e posso aceitar Ele lhe como dizer Salvador. Agora, o caminho é Cristo. Você que quer aceitar Ele como Salvador, depressa.